Face interna Quartzolite, 8,50. Conjunto Tema com acessórios e cepa, 649. 5 quilos a cada 14,90. O Natal da Você vai falar de espuma, daí é um banho de cheiro, já foi. Vai ser um banho de espuma. Excelente empréstimo do naquela hora de dificuldade. Aproveite, pode parcelar em até 96 vezes. Você, funcionário público, estadual, polícia militar, federal, Graças a Deus, não vai se virando o ano, dá uma virada em tudo, né? Também o seu direito de fazer um empréstimo agora. Excelente empréstimos. Lembrando que vale para todos os aposentados e pensionistas, porque a Excelente Empréstimos está sempre do seu lado, comprando também dívidas de outros bancos e cobrindo qualquer oferta. Excelente Empréstimos, em frente à Justiça Federal, ali na Edmundo Messer Júnior. Telefone 3272-2054. Capital do Papel FM 101.9. Agora em Telêmaco Borba, Dr. André Luiz Alcântara de Lima, médico psiquiatra, CRM 27722. Atendimento em psiquiatria em geral. O Dr. André Luiz Alcântara de Lima atende em Telêmaco Borba, na Clínica Pro Saúde, na Avenida Presidente Kennedy 764. E atende em todos os problemas de depressão, transtorno bipolar, demência, transtornos de ansiedade e outros. A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar. Dr. André Luiz Alcântara de Lima, atendendo na Clínica Pro Saúde, na Presidente Kennedy 764, telefone 3273-1542. Aquarela Papelaria Qualifor, com descontos imperdíveis para este mês de dezembro. Material escolar à vista com desconto de 15%. Realize agora a compra do seu material escolar e ganhe super desconto. Duas lojas em Telêmaco Borba, na Washington Luiz 198, próximo aos Palmeiros, na Edmundo Messer Júnior 140, próximo geralmente as mais idosas, né, que vão com os filhos. Se eu não trouxesse ela aqui, ela ia ficar maluca, porque o sonho dela era vir consultar o senhor. No seu programa do papel, né? 25 anos. O programa da FAC que eu participo. Entrevista. Nove horas e 9 minutos e hoje nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, que vai falar sobre um assunto que você perguntou a semana passada. Ele já falou várias vezes sobre espuma, mas sempre tem aquela dúvida ainda, né, doutor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né? Prazer é nosso. Despedindo agora esse ano, né? Agora só o ano que vem, em janeiro, vamos voltar aqui. E a gente pegou o gancho de uma pergunta, né, da semana passada para falar sobre espuma. Mas a espuma é um tema bem longo, não vai dar tempo de responder numa pergunta só, né? E é interessante a gente voltar até a lembrar da classificação das varizes, né? Eu sempre gosto didaticamente, é claro, para os pacientes entenderem, a gente classificar as varizes em 4 tipos de varizes, desde da maior até a menor. Vamos lá então. A safena. Então a safena insuficiente eu didaticamente considero como um tipo de varizes. A safena tem 2 tipos de tratamento principais, que é o endolaser da safena e o stripping, que é a retirada da safena, que é a cirurgia convencional. Tá? Hoje existe a possibilidade, e tem pessoas fazendo espuma na veia safena. Eu particularmente não concordo com o uso indiscriminado da espuma para o tratamento da veia safena. Por que isso? Primeiro precisa-se usar um volume de espuma maior e uma concentração de espuma maior, que aumenta o risco de trombose e de complicações pulmonares por conta da espuma. Além disso, a taxa de recanalização, quer dizer o quê? A taxa de recidiva, não é assim que eu posso explicar, a taxa de não oclusão da safena, entendeu? Então a taxa de recanalização dessa veia safena é muito, muito alta com a espuma em si. Isso comprovado com trabalhos científicos
Então é muito alto, chega a 60% a taxa de recanalização. Então de 10 safenas que você trata com espuma, até 6 voltam a ficar doentes, a recanalizar. E hoje, com uma técnica tão consagrada, tão precisa e tão segura quanto o endolaser, você lançar a mão de uma técnica que tem um índice de recanalização, um índice de insucesso tão grande, com a única justificativa dela ser mais barata, eu não concordo e não faço. Só faço em casos muito específicos, em casos de exceção, em que essa safena é muito tortuosa e que a fibra óptica do laser não chega, e dependendo até o fleboextrator, que é o equipamento usado para fazer a convencional, também não passaria. Então eu costumo falar o seguinte: em vasos grandes a espuma serve para atingir aonde o laser e o bisturi não atingem, não conseguem atingir. Então, com uso muito selecionado e com muita parcimônia, a espuma em vaso grande nesse sentido, tá? Passando para o segundo tipo de varizes, que são vasos que são maiores que 3 milímetros, eu deixo essa didaticamente dividida. Para esses vasos acima de 3 milímetros, a espuma associada com o laser transdérmico, passa a ter, dependendo da quantidade desses vasos maiores que 3 milímetros, passa a ter um papel importante. Tá? Isso foi uma evolução já que a gente vem acompanhando do tratamento. Antigamente a gente falava assim: vasos acima de 3 milímetros é igual a microcirurgia. Hoje, com a associação das duas técnicas, da espuma, sempre eco-guiada, sempre guiada por ultrassom, nunca às cegas. Espuma nunca se faz sem ser guiada por ultrassom, principalmente em vasos maiores. Então, a espuma utilizada em vasos acima de 3 milímetros, associada com o laser transdérmico, hoje tem um espaço bem maior e uma indicação bem maior. O que a gente sempre faz é colocar numa balança riscos, benefícios, conforto do paciente, tempo de tratamento, para daí medir nessa balança qual o melhor tratamento, qual o tratamento mais vantajoso para aquela paciente. Quando o paciente tem muitos vasos acima de 3 milímetros, passa a ser mais vantajoso você fazer um tratamento que eu chamo de all-in-one, que é o que eu pessoalmente prefiro. Que você vai, num ato só, faz uma anestesia que hoje é muito segura, né? Então você vai se somando. Às vezes o paciente tem uma insuficiência de safena e tem muitos vasos acima de 3 milímetros. Aí, somando a quantidade de vasos, a gente prefere fazer esse tratamento que eu chamo de all-in-one, que a gente aproveita, faz em ambiente hospitalar, uma hack anestesia da cintura para baixo, que hoje é uma anestesia super segura, e já faz o ataque de todos esses vasos num único tempo. Acaba sendo mais rápido para o paciente, mais confortável no pós-tratamento, e acaba sendo mais ágil, né, para a resolução desses vasos. Então, tudo isso a gente tem que ir botando numa balança e conversando junto com o paciente, ver a vontade do paciente e qual seria o melhor tratamento para ele. Às vezes tem pacientes que têm realmente muitos vasos maiores que 3 milímetros e não querem de maneira nenhuma fazer cirurgia. Muitas pacientes me procuram por conta disso. E mesmo com insuficiência de safena. Não querem, tem pavor de hospital, tem pavor de hack anestesia. Hoje a gente consegue fazer esse tratamento. A gente explica para o paciente que vai ser um tratamento mais longo, mais cansativo, às vezes um pouco mais doloroso até, por conta das aplicações. Mas a gente consegue tratar sem cirurgia alguma. Faz o tratamento da safena com anestesia local, dentro do consultório mesmo, e aí vai fazendo o tratamento dos outros vasos maiores que 3 milímetros com a espuma associada com laser. Os vasos menores que 3 milímetros já é mais do que consagrado o tratamento com o CLACS, que a gente chama, que é a escleroterapia normal, sem usar espuma em si, associado com o laser transdérmico também, que a gente usa para esses vasos, que são vasos nutridores das varicoses, das telangiectasias, que são aqueles bem fininhos, e as varicoses também. Então, esses dois tipos de vasos já está bem consagrado como o CLACS, o melhor tratamento.
O que fica ali pendendo na balança entre fazer espuma e laser e a microcirurgia são esses vasos maiores que 3 milímetros. Quando os vasos são muito grandes, são aquelas varizes bem calibrosas que fazem aquele relevo grande na pele, o melhor tratamento é a microcirurgia, não tem como escapar disso. Então tudo isso a gente tem que analisar numa consulta, numa anamnese, numa conversa com o paciente. Eu falo que isso tem que ser muito humanizado, tem que ser esse contato e essa troca de experiências entre o médico e o paciente é o mais importante. A gente vê o que o paciente deseja, o que ela quer em si, né? E a gente adaptar as técnicas, de acordo, é óbvio, com os limites de cada técnica, à vontade do paciente. Em tratar mais rápido ou não, ou fazer cirurgia ou não, né? A gente acabou não explicando o que é a espuma, né? A espuma é um produto esclerosante, que é um detergente, na realidade, né? Que a gente mistura com o ar ambiente em 2 seringas e faz essa espuma, né? O produto que a gente usa é o polidocanol, que a gente chama. E esse polidocanol tem várias concentrações. Quanto mais alta a concentração, mais poder esclerosante, mais poder de lesar o vaso ele tem. Mas também tem maior taxas de complicação. Quanto maior o volume a gente usa e quanto maior a potência do polidocanol que a gente está usando, a porcentagem desse polidocanol, mais chances das complicações, mais chances de manchar a pele. Essa associação com o laser vem daí, para a gente conseguir usar o polidocanol numa porcentagem mais leve, mais fraca, e a gente associar uma outra técnica que consiga essa técnica junto uma com a outra, fechar o vaso, tratar o vaso sem deixar manchas ou sem deixar qualquer marca na pele em si. Então isso a gente tem que ir sempre também pesando na balança para ver o quanto isso vale a pena ou não, na parte estética ou não. Muito bem, são 9h18, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zata, angiologista e cirurgião vascular. Estamos hoje tratando de espuma. Doutor, e sempre tem a pergunta, né? Qual é a preocupação da paciente com a parte estética, né? Eu acho interessante isso, né? O senhor está sempre perguntando, qual é a sua preocupação com a estética? Isso, eu sempre faço uma pergunta para os pacientes, né? Porque o que leva o paciente com varizes no consultório? O sintoma e o incômodo estético. A gente tem que saber o que está incomodando o paciente, se é o sintoma ou se é o incômodo estético. Eu sempre faço essa pergunta para os pacientes, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para o sintoma na sua perna? Quanto dói a sua perna? Ele me diz a nota. Na incômodo estético, de 0 a 10, qual é o incômodo estético que você tem? Ah, é tanto. Então, a gente aí vai medir o que o paciente precisa, né? Às vezes o paciente tem, a gente já conversou aqui, tem pacientes que não tem vasos nenhum, não tem varicose, não tem nada e tem dor na perna. 20% dos pacientes são assim. Então, se o paciente às vezes tem uma varicose ou outra, uma veia reticular ou outra, e me responde assim, não, está com muito sintoma, trabalha muito tempo em pé, não, doutor, sintoma é nota 9, incômodo estético, nota 2. Esse paciente a gente não vai indicar para ele, porque não é o tratamento dessa varicosezinha que vai melhorar o sintoma da dor na perna dela. E sim um tratamento clínico, atividade física, perda de peso, uso de meia elástica, medicamentos flebotônicos, tudo. Às vezes o paciente chega lá com uma varicosezinha só e tem sintoma na perna, mas um vasinho pequenininho. Você pergunta para ele a escala de incômodo dele de dor. Não, me dói, mas eu aguento bem, é 2 a escala. Não, incômodo estético, nossa, mesmo que seja um vasinho, isso é muito pessoal de paciente para paciente, né? Subjetivo quanto aquilo incomoda. Não, incômodo estético, não uso mais shorts, não uso mais saia. Então essa paciente tem indicação de tratar esse vasinho. Então essa conversa, essa proximidade entre o médico e o paciente precisa ter. Por isso que as consultas são marcadas de quase hora em hora, para a gente ter tempo de conversar, de escutar o paciente, fazer o exame de ultrassom, que é importantíssimo para a gente fazer o mapeamento dos vasos, que às vezes esse vasinho é só a ponta do iceberg. Ontem mesmo, coincidência, né? Foi uma paciente que foi porque tinha queixa de um nicho de varicose na região medial da perna. Eu olhei, a gente já tem, né, experiência mais ou menos
de ver, tinha uma veia maior por baixo, bem no trajeto da safena. A gente fez o ultrassom e ela tinha uma essência de safena nas duas pernas, desde a região proximal até a distal. Essa paciente já tinha tratado várias vezes as varicoses e não tinha tido resultado. E se ela ficasse o resto da vida tratando essa varicose, sem tratar essa veia safena que estava por baixo e que dava uma veia varicose que nutria essa telangiectasia, ela ia tratar o resto da vida e não ia ter resultado algum, ou então até poderia sair rapidamente, mas pouco tempo depois já estaria de volta. Então, é uma pergunta que os pacientes sempre falam, né? Ah, varizes, doutor, vai voltar? Varizes é uma doença que não tem cura, tem controle. Você sempre vai ter que estar tratando. Mas a gente tem que fazer o melhor tratamento possível, isso é uma frase que eu falo sempre no consultório, o melhor tratamento possível para a paciente ficar o máximo possível de tempo sem vaso. Se você não trata essas veias nutridoras ou não trata a causa dessa veia varicosa que está na parte superficial, você não vai ter um bom resultado e a recidiva é muito precoce. Daí que vem essa história, não, mas eu tratei e não adiantou nada. Essa paciente, realmente, ela tratou e não adiantou nada, mas ela não tratou adequadamente. Então ela tem que fazer o tratamento dessa safena, fazer o tratamento dessa veia nutridora que está nutrindo essa varicose e daí tratar a varicose. Aí sim ela vai ficar aí 1, 2, 3 anos, às vezes mais tempo sem aparecer vasos. Se ela não fizer isso, a gente vai estar enxugando gelo. Vai tirar, daqui a pouquinho vai aparecer de novo. Doutora Ana pergunta se hemorroida é um tipo de varíase. Não, a hemorroida é uma veia dilatada. Mas a fisiopatologia, a causa, tudo é uma outra doença. Não deixa de ser uma veia dilatada. Né? Mas as causas, tudo é diferente das varizes. E é um outro tipo de tratamento. É um outro tipo de doença, um outro profissional. Eu não trato, quem trata geralmente é o proctologista ou cirurgião geral. Muito bem, são 9h23. Nós vamos falar também de viagens e perigos com trombose. Terminamos a espuma? Não, acho que sim. Se o pessoal quiser mandar as perguntas, né? Também a gente vai... Não, até porque eu tenho aqui uma pergunta. O doutor sempre fala de viajar e parar a cada 1 hora. Doutor, mas é muito complicado isso, principalmente nessa época do ano. Tem aquele outro exercício que você ensinou a semana passada, pode fazer dentro do carro? Isso, também, né? Hidratar, porque com esse calor que tá, a gente bota o ar-condicionado no último, né? Isso resseca e isso desidrata. A desidratação acaba propiciando também a trombose. Então, o uso da meia elástica, esse exercício como se fosse acelerar e desacelerar o carro. Então, esses são coisas importantes. Para quem tem fatores de risco maiores, tem que usar um medicamento, né? A injeçãozinha, o Clexane, antes de viajar. Isso não é para todo mundo, é para indicações específicas, para quem já tem, né, indicação. Para quem não tem, a prevenção é isso, é tomar muito líquido, né, se usar uma meia elástica, dependendo de se tiver varizes ou não, ou dependendo, sempre avaliado por um cirurgião vascular, né, e a movimentação na perna, né, lembrando da tríade, aquela que a gente chama de tríade de Virchow, que é o que causa a trombose, é o que? A estase venosa, que é o sangue que fica muito tempo parado, é a lesão endotelial, que é uma lesão dentro da parede do vaso, né, e a hipercoagulabilidade do sangue. Então, a desidratação acaba entrando na hipercoagulabilidade do sangue. Interessante isso. A não movimentação entra na estase venosa, porque o sangue fica muito tempo parado na perna, né? E a lesão endotelial é quando tem algum tipo de trauma, alguma batida, ou o paciente é tabagista, é um fator de risco, né? O cigarro faz essa reação inflamatória na parede dos vasos e também aumenta o risco de trombose em si. Então é isso, movimentação principalmente, hidratação. Eu sei que é difícil, mas dependendo, para tomar um cafezinho a cada 1 hora e pouco, dar uma caminhada. Isso é o ideal para prevenir uma trombose. E a gente sabe as complicações até com criança, né? Parar carro, criança e tudo mais.
Mas como o doutor falou, de repente não para numa lanchonete, pega aí toma um refrigerante, né? A criançada já pega alguma coisa. Distrai um pouco. Porque realmente a gente sabe, é complicado acorda, parar. né? Porque também às vezes nesse tá calor dá o muito, sono, né? também na direção, né? Então isso é importante. Impressionante. Uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem, acho que é da Vanessa. Doutor, minha filha de 3 anos nasceu com várias manchas nas pernas. Seria problema de circulação? Essas manchas somem ao pressionar e voltam. Sem a gente avaliar, é impossível a gente ver, né? Pode ser, pensando assim, pode ser um hemangioma, né? Hemangioma plano. Pode ser só um livedo reticular comum em crianças. Sem a gente examinar, não tem possível a gente dar um parecer. Né? Então pode ser um hemangioma, que aí a gente teria que avaliar qual tipo de tratamento, o que faria agora, ou só um livedo reticular, que é uma alteração da vascularização bem superficial da pele, que isso não tem problemas maiores. Então é só avaliando. E isso é comum em criança? Os dois comum casos? Em criança, especialmente bem novinho é comum. O hemangioma não é tão comum, mas o livedo reticular é bem comum. E tratamento simples também? O livedo reticular não precisa nem de tratamento. É só acompanhar, ver. Isso é uma alteração fisiológica, não tem tratamento nenhum. O hemangioma vai depender daí das causas, o que é, que tipo de hemangioma, como que está esse hemangioma, para ver se a gente consegue tratar ou não. Mas, de qualquer forma, nada como, uma avaliação. Uma avaliação. Doutor, então, seguindo com a nossa viagem, né? Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado para não ter um problema mais sério, como a trombose, né? Como a trombose, né? A gente vê... Esse tempo teve, não lembro, um artista famoso que não é marido da... Foi o Marcos Paulo. O Marcos Paulo teve um problema que foi... Ele não foi trombose, dele foi foi trombose que ele teve depois de uma viagem, teve uma embolia pulmonar, né? Foi a complicação mais importante da trombose é essa, você sair o coágulo que está na perna e ir em direção ao pulmão, e aí, dependendo do grau dessa embolia, tem as consequências que isso vai causar, chegando a causar, inclusive... morte súbita, que foi o caso do Marcos Paulo. Mas agora, há pouco tempo, teve eu até publiquei na minha página do Facebook, o esposo de uma artista, não vou me lembrar agora, se alguém lembrar aí, ouvinte, se manda não, aí a gente já vê. Foi trombose? Foi trombose também, fez uma viagem para o exterior de avião, paciente jovem, e teve uma trombose. Isso chama atenção, né, do quão é importante essa prevenção da trombose, principalmente nessa época de viagem, de imobilização. E a imobilização não só com a viagem, né? É importante a gente falar isso, né? Nos pós-operatórios, né? Qualquer pós-operatório que fique muito tempo imobilizado, algum tipo de fratura que tem que ficar com gesso, com imobilização. Isso, o ortopedista hoje já tem esse conhecimento para usar medicamentos para prevenir essa trombose em si, né? Pacientes idosos que estão diminuindo a movimentação em si, né? Também é importante fazer uma avaliação, dependendo para prevenção de trombose. Doenças que aumentam a coagulabilidade do sangue, como neoplasia, né? O câncer em si. Por isso a gente sempre fala que uma trombose, uma vez diagnosticada, você não simplesmente só trata a trombose e o paciente vai para casa. A gente tem que fazer toda uma investigação, um screening, que a gente chama, um rastreamento para procurar a causa. E aí sim, se a gente não achar depois desse rastreamento, a gente pode dizer que é uma trombose idiopática, que não tem causa definida. Mas a gente tem que fazer todo esse rastreamento. Não é uma nem duas vezes que eu já diagnostiquei câncer no início e que pôde ser tratado e curado por conta de uma primeira tromboflebite, nem trombose venosa profunda. Vem o paciente com uma flebite de uma veia superficial. Eu sempre faço uma rotina de rastreamento de neoplasia, né, com exames que a gente faz raio-x de tórax, ultrassom abdominal total. Se for mulher, fazer o preventivo, fazer mamografia, né, fazer o exame do colo do útero, fazer mamografia. Se for homem, avaliar a próstata, tanto homem quanto mulher, avaliar a alteração do hábito intestinal, se houve alguma alteração do hábito intestinal ou não. Dependendo se houve alteração do hábito intestinal, fazer uma colonoscopia, o exame para avaliar o colo em si. Então, uma anamnese, e com os exames que a gente vai determinar de acordo com essa anamnese, a gente faz esse rastreamento de uma possível causa para essa trombose. E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente já diagnosticou
câncer bem no início, que pôde ser tratado, uma paciente que eu me lembro muito bem, que ela veio, teve uma flebite superficial e eu, conversando na anamnese, eu percebi que ela tinha tido uma alteração do hábito intestinal há pouco tempo, há uns 3 meses para cá. E a gente pediu uma colonoscopia para avaliar a parte intestinal e ela tinha uma neoplasia de colo bem inicial, que foi tratada, foi ressecada e ela está curada. Às vezes, se você negligencia isso e você demora 6 meses que seja para fazer o diagnóstico dessa neoplasia, é a diferença de você ter uma neoplasia com metástase e com necessidade de químio, às vezes até sem opção de tratamento, para um tratamento mais simples, uma ressecção desse tumor e a cura. Então, não pode negligenciar, realmente, quem teve trombose, fazer essa investigação. E uma pergunta que é sempre comum, né? Se trombose volta, né? Quem tem trombose, quem já teve trombose, naturalmente é uma paciente que tem mais risco de ter nova trombose do que outros pacientes. É uma coisa que eu falo sempre. Mulher, né? Avaliar a anticoncepção, o anticoncepcional. Paciente que já teve trombose, mulher, não pode mais tomar o anticoncepcional em si. E uma das grandes causas de trombose na mulher é o uso de hormônio, é o uso do anticoncepcional. Então, isso tudo junto com o ginecologista, talvez optar por um outro método anticoncepcional, como um DIU, né? Alguma outra método que a gente vai, junto com o ginecologista, indicar. Muito bem. E a maior complicação, então, da trombose, daí é a embolia. É a embolia, que mata. É a embolia, Aí tem as complicações a longo prazo, né? As consequências da trombose local os sintomas que a gente já falou várias vezes aqui. O inchaço na perna, dor importante, às vezes alteração da temperatura. Então, tudo isso são sintomas da trombose em si. A trombose deixa uma cicatriz dentro da veia. Tá? E essa cicatriz é a insuficiência venosa. A gente tem aquelas válvulazinhas dentro da veia que fazem com que o sangue tenha sempre um único sentido, sempre da perna em direção ao coração, não deixando o sangue voltar para a perna. Essas válvulas, quando tem a trombose, elas ficam machucadas, faz uma cicatriz. E essa é o que a gente chama de uma insuficiência venosa e que vai ocasionar o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que é um conjunto de sinais e sintomas que vai aparecer no decorrer da vida do paciente que já teve trombose, caso ele não faça um acompanhamento e uma prevenção dessa síndrome pós-trombótica, que é o uso da meia elástica, manter-se no peso ideal, mesma história, atividade física. O que faz parte da síndrome pós-trombótica? O aparecimento daquelas manchas na perna, que a gente chama de dermatite ócrea, alteração da coloração da pele. Num segundo estágio, essa pele vai, devido a essas incha-desincha da perna, e essas reações inflamatórias locais, acaba ocasionando uma dermatoesclerose, que é um endurecimento da pele. Começa a ficar áreas mais endurecidas na pele. Chegando aí, no próximo estágio, evoluir para úlceras varicosas, que faz parte da síndrome pós-trombótica. Então, é o que eu falo para os meus pacientes. Já teve trombose, você vai casar com a meia elástica e tem que manter-se no peso ideal e manter a atividade física, para você não ter no futuro essas complicações. E é importante esse acompanhamento porque os pacientes, com o passar dos meses, com o passar dos anos, eles negligenciam mesmo. Se você não está lembrando a cada 6 meses, a cada ano, de que precisa usar meia, de que precisa fazer atividade, que não pode ganhar peso, eles negligenciam e acabam voltando mais tarde com essas complicações da síndrome pós-trombótica. Então, mais uma vez, essa proximidade, essa relação com o paciente é muito importante para que ele passe bem o resto da vida. Doutor, e essas úlceras são aquelas feridas que não saram? Isso, aquelas úlceras, aquelas feridas, principalmente na região medial da perna, bem dolorosas, que tem uma dificuldade grande de fechar quando não tratada adequadamente. Tratada adequadamente, ela fecha, normal? Fecha. Isso vai ter que ser avaliado, né, para ver se não tem. Geralmente, esses pacientes que evoluem com essas úlceras acabaram desenvolvendo varizes, né, que provocam varizes superficiais, que além dessa lesão do sistema venoso profundo, ocasionado pela trombose, ela vai ter varizes da parte superficial, que muitas vezes precisam ser tratadas, né, para ajudar na cicatrização dessa úlcera, usar a compressão elástica sempre, o curativo adequado. Eu falo que essas feridas têm um tripé, são três coisas que a gente precisa fazer, e qualquer perna desse tripé que você tira, esse tripé cai e a ferida não cicatriza. O que é esse tripé? Primeira coisa, compressão elástica, que são as meias elásticas, as circais, tem várias formas de compressão elástica. Curativo adequado
e cuidados adequados com a ferida, né? E o terceiro, repouso com a perna para cima. São essas três coisas. Qualquer coisa dessas três que não faça, a ferida não fecha. Você pode usar o tratamento local mais caro, hoje tem placas, tem vários tipos de tratamento local, mas se você não usar uma compressão elástica, não ficar com a perna para cima, não fecha. Se são diabéticos, outro fator complicador. Mais um fator complicador para retardar a cicatrização dessa ferida. Então, tudo isso a gente tem que avaliar e tratar, por isso que essas feridas são de tratamento multidisciplinar, então são várias especialidades que vão estar tratando essas feridas para a gente conseguir um sucesso em si. Isso é um outro tema que a gente pode no início do ano de janeiro, fazer, que são as úlceras, né? Tem várias causas de úlcera, né? Úlcera hipertensiva, úlcera mista, úlcera venosa, úlcera isquêmica, que tem que ser identificada, que tipo de úlcera é aquela, para a gente determinar qual o melhor tratamento para aquele tipo de úlcera, né? Então a gente fala assim, tá usando de compressão elástica, é perigoso até a gente falar aqui, porque às vezes o paciente tem uma úlcera que não é venosa e pode ser isquêmica, né? Que é por falta de circulação, e ele vai vestir a meia elástica e vai piorar essa úlcera da perna dele. Então, tudo deve ser indicado e tratado com o cirurgião vascular. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Bom, doutor, aprendemos muito com o senhor esse ano, viu? Joia, obrigado. Nossa, foi prazer. muito bom. Porque o fato da gente lembrar, inclusive de viagem, né? No dia a dia o que pode acontecer. Então, são coisas simples, né? O doutor sempre fala, são coisas simples que a gente pode fazer que lá na frente vai ter um resultado maravilhoso, né? Nas úlceras, a gente estava falando aqui, né? Acho que um tema muito importante que a gente já falou aqui. Esse é o primeiro tema nosso. Que a gente falou aqui, e depois precisa de um tema específico, as úlceras diabéticas, né? O diabetes, que a gente já teve aqui um programa falando só sobre a prevenção, né, das úlceras no paciente diabético. Eu acho que isso é muito, muito importante. Isso previne amputações, previne o afastamento dos pacientes ao trabalho. Então, previne consequências muito, muito graves em si. E por medidas, como você falou, simples, de cuidado com o pé diabético. Eu falo, o paciente diabético tem que ter como rotina, até acho que isso vale a pena agora fazer uma passada bem rápida assim. O paciente que é diabético tem que ter alguém em casa que examine o pé do diabético. Todo dia? Todo dia. Passa um carinho, né? Isso. Não o próprio paciente diabético. Às vezes o paciente diabético tem já um problema de visão, tudo, e não consegue. Então alguém que examine o pé. Olhe entre os dedos, vê se não tem micose. Cuidado com as rachaduras, principalmente em calcanhar, para ver se isso é uma grande causa de abrir feridas, e feridas de difícil cicatrização, porque é no calcanhar. Olhar, ver se não tem nenhuma área mais avermelhada ou alguma calosidade. Principalmente que quando compra um tênis, um sapato novo, que vai usar novo, tem que redobrar a atenção, porque pode estar machucando, e como a gente já falou aqui da neuropatia diabética, o paciente não sente. Então, por isso que precisa examinar, olhar o pé diabético. Manter o pé sempre bem hidratado, nunca tirar a cutícula, ao máximo fazer retração dessa cutícula. Cuidado no cortar a unha. O ideal é que procure um profissional capacitado, né? Hoje a gente tem podólogos aqui na cidade que são bem competentes para conseguir cuidar disso. Usar material para fazer essa manipulação, né, da unha, com material esterilizado, com cuidado em si. Usar o sapato confortável. Nunca, isso eu falo, paciente diabético não pode usar chinelo de dedo. Meus pacientes já chegam, mas olhando, quando chega o chinelo de dedo, porque assim, o chinelo de dedo primeiro, os dedos ficam muito expostos. Qualquer local que você passa do lado da geladeira ali, dá uma topadinha e bate o dedo na geladeira. Já tive pacientes com necrose de dedo por conta disso, né? Uma batidinha do lado da geladeira. O próprio local onde fica o chinelo de dedo, machucado entre o primeiro e o segundo dedo, também pode levar a amputações. Então, usar um sapato sempre fechado, confortável, sem ser apertado em si, que proteja o pé em si. Nunca fazer escalda-pé ou qualquer coisa nesse sentido. Isso resseca a pele, piora ainda o ressecamento, que o paciente diabético geralmente tem a pele bem ressecada. Então, são cuidados simples do dia a dia, né, que previne complicações muito graves, né?
Doutor, uma pergunta da Neuci, a última então. Meu marido fez cirurgia cervical, desde então tem a perna pesada e a sensação sempre quente, que está queimando. Pode ser uma trombose? A perna e o pé estão frios, só a sensação de queimando. Fez cirurgia do lado direito e a perna direita nunca está normal, sempre pesada e amortecida. Desculpa, que entrou da cirurgia de? É uma cirurgia cervical. Na cervical? Uhum. Você tem que avaliar, né, para ver o que é. Geralmente, se for cervical em si, mas sintomas neurológicos seriam mais nos braços, né? Tem que ver se ele é tabagista, se ele é diabético, se ele é hipertenso ou não, fazer um exame, ver se ele tem pulsos distais, ver se a gente consegue palpar os pulsos distais, avaliar se tem algum tipo de lesão que a gente já possa pensar como ou diminuição de pelos, ou pele muito ressecada, que a gente possa pensar numa consequência do diabetes. Então a gente tem que fazer uma avaliação completa para conseguir dizer se é trombose ou não. Muito bem. Então, doutor, atendendo até quando? Até sexta-feira agora. Sexta-feira agora, paradinha. Temos um recessozinho e em janeiro estamos de volta. Então, qualquer coisa você pode entrar em contato, pode até entrar sexta-feira, marcar para janeiro também. Até janeiro, porque, né, às vezes a agenda também, né, já começa o ano bombando, né? Já está bem, graças a Deus. Graças a Deus, porque continua, né, os tratamentos continuam, né? Sim, com certeza. Eu já tenho um agendamento para 23 de janeiro, então já está no final de janeiro. Então, não durmo no ponto, até porque às vezes fala assim, eu deixo depois, eu não vou agora. Né? Eu só quero para o ano que vem, mas agora é a hora de ver até quando ver como é que a gente no ano que vem que tem, né? E agora entra numa fase que é uma fase mais interessante de você tratar varizes, né? Porque aí vai passar janeiro, que é a praia em si, e aí você começa o tratamento tranquilo, sem pressa, para você aproveitar o ano que vem, que vai as pernas sem vaso, sem nada. Que o paciente lembra da perna quando começa a esquentar, né? Exatamente. Chega lá setembro, outubro, nossa, tem que tratar minhas pernas porque eu preciso ir para a praia bonita. O interessante é começar antes, para a gente ter tempo, calma para tratar, para ter um bom resultado. A gente não pode ter pressa. Eu brinco com os pacientes e falo assim, quantos anos faz que tá esses vasos na sua perna? Já está 10 anos. Bom, você quer tirar de um dia para o outro? A gente tendo pressa, a gente vai usar às vezes esclerosantes mais fortes, laser mais forte, e aumenta a chance de complicação. A gente não pode ter pressa, a gente tem que tratar da melhor maneira possível, com a maior calma possível, para que a gente tenha um resultado estético, um resultado melhor possível para a paciente. Então essa fase logo após o verão é a fase ideal para você vir, aproveita bem as festas agora, e aí voltando já vem para tratar as varizes para ficar pronta para o ano que vem. Então, você ouviu o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular. Hoje, nosso tema principal foi espuma, mas, né, sabe, quando a gente começa a conversar, a gente fala de tudo, né, doutor? É tão gostoso, né? Não, bom demais, né? Então, esperamos tê-lo, né, conosco o ano que vem inteiro, para a gente saber muito mais. Vamos sim. Boas festas, Feliz Natal e tudo Obrigado para você também, para todos os ouvintes. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo aí. Que Deus ilumine, que seja um ano só de vitórias e coisas boas. É o que nós todos esperamos e trabalhamos para isso, né? Joia. Bom dia. Bom dia. Com a gente, aqui nós vamos longe.